Fala galera, bem-vindos a mais um Landcast. Hoje aqui com uma moça super boa, técnica de uma brand incrível aqui que a Juntos Seguro. Eu tô aqui com a CTO, CIO, CPTO, CDO da Juntos, é uma baita empresa legal. A Karine Chaves, bem-vinda, cara. Muito obrigado pela tua presença. O time aqui tá louco aqui. Eu queria, de fato, escutar um pouquinho da tua história. Entrei no site, as cores, enfim, uma baita brand. E eu queria, antes da gente começar a falar sobre mundo profissional, enfim, etc., perguntas sobre, fala um pouquinho da Karine. Quem que é a Karine? De onde ela veio? O que ela gosta de fazer? Por que ela entrou na área de tecnologia? Enfim. Bom, primeiro, Vinícius, um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Oi, galera, tudo bem? Espero que vocês gostem desse papo aqui. Vamos lá. Vinícius, eu sempre comento, né, quando me perguntam sobre de onde eu venho, sabe, aquela coisa de o que você faz, o que você come, onde você vive. A área de tecnologia entrou na minha vida por uma razão muito interessante. Eu sempre fui uma pessoa meio inconformada. E na minha adolescência eu buscava muito como que eu poderia ser independente mais rápido da minha família. E graças a Deus eu tive uma educação muito boa, uma família com boa condição financeira, graças a Deus, mas muito rigorosa. Eu vim de uma educação muito rigorosa. Sou mineira, do interior de Minas Gerais, e com uma família tradicional, família de fazendeiros. Então, a minha educação, eu falo, foi quase militar, sabe? Uau. Então, foi muito rigorosa. E o que eu buscava, inclusive eu tive educação financeira em casa, coisa que é bem difícil, né? De você. Hoje é mais comum, mas antigamente não era. Então, por mais que eu tivesse condições, os meus pais regulavam um pouquinho para eu poder dar valor, sabe? Sim. Então, para mim, era muito assim, o que eu vou fazer? Eu quero fazer alguma coisa que eu ganhe dinheiro rápido, porque eu queria era viajar com meus amigos. Com as minhas amigas, eu queria comprar minhas roupas, minhas bolsas, meus sapatos, coisas que mulher adora. E é isso, na época, eu tinha uma facilidade grande com matemática, com lógica, sempre tive. E eu fui para essa área, olhar para a área de exatas. E naquele momento falava-se muito que ciência da computação seria do futuro, onde tinha muita oportunidade de emprego, com bons salários. E eu olhei e falei, aqui que eu vou. Assim, não sabia nada. Eu me lembro da minha primeira aula. Você simplesmente decidiu e falou, eu vou. Uhum. E a minha primeira aula, eu me lembro, aula de algoritmo e tudo, e quando a gente foi pro laboratório, no computador, eu não sabia onde era o power on. Uau. Eu não sabia ligar o computador. Diferente de muita gente que entra na faculdade, já fez noção, e aconteceu. Né? Uhum. Não, eu não sabia nada. E aí, as primeiras aulas, eu falei, caramba, eu vou ter que ralar bastante aqui. Mas eu me apaixonei, assim, eu falo que eu amo o que eu faço, sou apaixonada pelo que eu faço. Estudei bastante para chegar até aqui, eu sou bastante estudiosa, pratico lifelong learning de verdade, assim, acredito muito, mais do que praticar, eu acredito de verdade. Então, acho que isso me ajudou a chegar até aqui, sabe? Que legal. Hoje em dia, acho que está mudando muito, né? Mas a mulher tinha até então, eu não sei ainda, mas tinha que se provar muito mais que um homem, né? O homem chega para fazer uma apresentação, ele chega e nem estuda. Uma mulher se prepara, faz uma perfeita, né, apresentação e é super legal, né? E o homem tudo, né? Eu acho que vocês deveriam dominar o mundo, de fato, de verdade. Assim, eu acho muito legal, de verdade. Você tá com mais de 25 anos de experiência, né? Uhum. Caramba, e como que você vê toda essa evolução da mulher na área de tecnologia, né? Vinícius, eu acho que a gente teve muita evolução. Caminhamos bastante, mas eu acho que ainda tem muito que se fazer. E eu acho que esse ponto eu vejo muito como um problema de base. Recentemente saiu um estudo de psicologia nos Estados Unidos que falava o seguinte, que os pais, eles incentivam e estudam mais matemática com meninos do que com meninas. Ah, é? Tem um estudo de psicologia falando sobre isso.
Então, daí você já vê que vem da base a questão do STEM, né? Sim, Science, sim, Technology. Eu acho que a gente precisa cada vez mais estimular desde cedo. Então, esse é um lado. Um lado que eu acho que evoluiu bastante foi a conscientização. Porque, às vezes, até em conversas, em entrevistas, me perguntam sobre se eu tive preconceito, ou se eu sofri algum tipo de abuso. E eu falo o seguinte, se eu tive ou se eu sofri, eu não sei, porque eu não tinha consciência. Uau! Sabe, a consciência que a gente tem do viés hoje, sim. Porque é falado, é explicado, Perfeito. é ensinado, no passado a gente não olhava para isso. Então, eu não sei dizer, talvez até tenha tido, só que passou despercebido, o que para mim pode ser, assim, eu considero como bom, porque eu não fiquei me apegando àquilo, né? e não fiquei me apegando àquilo, sofrendo, ou tipo, muita gente também usa de muleta, é verdade. Então, eu não olhei para isso e seguir adiante. O que eu acho bacana é que hoje as pessoas têm essa consciência, né? Eu vejo um avanço grande em relação à ocupação das mulheres, apesar da gente ainda precisar galgar alguns steps, mas eu acho que a gente já avançou bastante. Na Junto, por exemplo, mais de 50% do quadro corporativo são mulheres. Legal. E mais de 30% são líderes. Então, é um número que, se você olha para o mercado, é um número bacana. Tanto que a gente ganhamos, assim, já no 7º ano, Great Place to Work, e categoria mulheres, a gente está marcando uma sequência exatamente por esse avanço. Onde que eu acho que a gente precisa evoluir? Eu acho que a questão de leis andou, mas precisa olhar mais para isso. Tem um estudo da ONU que fala que para ter uma paridade de gênero, por exemplo, nos parlamentos, pelo estudo vai chegar em 2063. Nossa, tudo isso. Tudo isso. É um relatório recente da ONU. Por outro lado, a gente vê que menos meninas hoje saem da universidade, um percentual alto já consegue concluir o ensino médio. Isso é bacana. A gente tem menos mortalidade em relação à maternidade. Então, a mulher hoje ela consegue concluir a maternidade. Então, né, assim, é um ponto que, por isso que eu falo da base. Então, tudo isso eu acho que a gente vem evoluindo pela questão da saúde, pela questão da educação, mas é necessário que continue se falando para que as pessoas continuem tendo essa consciência e existindo os investimentos. Eu acredito muito em programas que estimulam as corporações a atuar de fato e não apenas falar. Por exemplo, os programas as iniciativas da ONU Mulheres, né, que é um dos 17 iniciativas de sustentabilidade global da ONU, um deles é o ONU Mulheres, e as empresas que são signatárias têm planos de ações robustos para isso. Então, eu acho que é nesse momento que a gente vê a evolução. Você falou alguma coisa que eu estou pensando aqui que faz todo sentido. Eu tenho um casal, o Irã, de 6 anos, e a Micaela, de 3 aninhos. E, de fato, quando tem que ensinar, muito mais números é com o Irã. E inconscientemente. Você me falou alguma coisa que eu vou ficar aqui, eu vou chegar em casa e vou... Esse estudo fala de números e frações. Os homens, né, os pais, incentivam e ensinam mais os meninos. Uma coisa que é muito legal é que na parte espacial, isso eu acho que eu dou crédito a Lego no mundo inteiro, você já não vê essa discrepância. Meninos e meninas são iguais. E muito em detrimento da Lego. O Irã... Olha a influência absurda. de um brinquedo. É muito legal. Eu sou um baita fã também da Lego. Vamos tentar trazer o CIO, o CTO da Lego aqui. O Irã, desde os 2 aninhos, eu só falo em casa, só falo inglês com ele. Já com a Micaela, realmente tem essa... Entende? É verdade. E eu só me toquei agora depois que você falou isso. E são vieses que a gente não olha para isso e passa despercebido. Errado. Então, o que eu gosto de falar é para poder destacar consciência nas pessoas de vieses que às vezes as pessoas nem sabem que tem. Exatamente. Muito, muito legal. E na tecnologia, que de fato é um mundo predominantemente masculino, né?
quais foram os maiores desafios que você enfrentou e vem enfrentando, né? Você percebe que há uma evolução? Sim. Eu percebo que há essa evolução, menos do que eu gostaria, mas ainda há. O principal desafio, Vinícius, é você ter que se provar a todo instante. A área de tecnologia são formadas, claro que tem toda a parte de negócio, mas se você olha tecnologia e as empresas, os departamentos de tecnologia são pessoas mais técnicas. Sim. E mais masculinas, é fato. Então, as pessoas te respeitam pelo seu conhecimento. Então, você sentar para discutir um assunto, discutir um tema de igual para igual, as pessoas olham diferente para você. Então, esse foi o maior desafio da minha carreira. Eu me preocupei com a minha formação e com o conteúdo o tempo todo. Primeiro, para não ser enganada, né? Assim, porque para você, eu sempre falo para o meu time, para você liderar, Você precisa saber, né? Você precisa saber. Isso é fato. Óbvio, você não precisa... Se você me falar, putz, você codifica. Não codifico, mas eu já codifiquei. Sabe? Os princípios básicos de coding, eu sei. Perfeito. Entendeu? Para mim é só aprender mais uma linguagem. Algoritmo, que é a linguagem, base, eu sei. Então, eu tive esse desafio e eu vi muitas pessoas serem promovidas e que eu olhava, e é estranho, é ruim a gente olhar porque a grama do vizinho é sempre mais verde, mas eu olhava e falava, nossa, ele não sabe o que eu sei. Essa pessoa não sabe o que eu sei. Mas ok, esse eu acho que é um ponto que eu gosto de falar, Vinícius, porque às vezes eu acho que essas questões às vezes travam as pessoas, e eu acho que para mim foi o contrário, me impulsionou. Eu olhava e falava, então tá bom, vou estudar mais, sabe? E isso foi me gerando essa questão que eu acho que me ajudou a conquistar os espaços por onde eu passei. Então foi desafiador sim, mas eu não me intimidei e fui atrás. Mas aí eu acho que também tem uma questão de perfil, né? Não, óbvio, né? Energia, força de vontade, enfim, acho que é muito legal. Sim. Hoje, que dica você dá, né, para as pessoas que... Hoje, para as mulheres que veem você como executiva, né, numa baita empresa legal, que dica você dá para que elas tenham êxito, assim como você teve, né? Hoje tem programadora que está lá com headset agora, escutando a gente programando agora. Né? Que dica você dá para ela chegar numa posição como a tua? Sim. A primeira é estudar. Eu falo assim, se você quer estar numa área como a área de tecnologia, não necessariamente uma Big Tech ou indústria de tecnologia, mas departamentos e áreas de tecnologia dentro de outras indústrias. Se você quer isso, você tem que ter a consciência que você vai estudar o resto da sua vida. Perfeito. Esse é o primeiro. Não tem como, né, fugir? Não tem como. Se você não gosta de estudar, ou se você entende que você não tem paciência ou não quer isso, não escolha tecnologia para sua carreira. De verdade. Pode ser desanimador para quem está ouvindo, mas eu estou sendo muito sincera. Porque, ou então, se conscientize com uma estagnação na posição onde você... Os passos que você vai alcançar talvez não sejam aqueles que você gostaria. Eu falo muito isso com as meninas, né? Várias meninas me procuram. Eu faço mentoria gratuita, assim, pro bono, porque eu gosto, assim, quero ajudar e quero isso, sabe? O que eu posso fazer para trazer mais mulheres para esse mundo? E eu falo muito isso, assim, se você não quer estudar, se você não entende que não é a sua praia, tá tudo bem. Só precisa alinhar a expectativa do que você quer e onde você quer chegar com aquilo que você está fazendo de fato. Sabe? Então, esse alinhamento de expectativa eu acho extremamente importante. Comunicação e network também. Eu adoro MCIO, né? Porque eu não consigo mais ver, assim, sabe? A área de tecnologia sem o MCIO, as mulheres ali, sabe? É verdade, gente. Então, voltando nas dicas, né? Estudar é uma. Um outro ponto é a questão do posicionamento, se posicionar. A mulher tem que se posicionar. Essa é uma das grandes diferenças entre a mulher e o homem, que eu admiro muito o homem. O homem, ele se posiciona, ele não está preocupado se você está gostando ou não do que você está falando. Tipo, gostar ou não é um problema seu, não é um problema meu.
E a mulher não, a mulher é cheia de dedos pela natureza, né? A mulher foi criada diferente. Sim. Aí volta na história da base. A base, né? Então se posicione. E quando eu falo se posicionar, você pode falar o que você quiser. Você só não precisa ser mal educado, ríspido, grosseiro, mas você pode se posicionar. Eu tenho uma frase que eu carrego para mim que é: ai que endurecer sem perder a ternura jamás. Legal demais. Eu acho que para a mulher é isso, sabe? Então, o se posicionar é super importante. E, por fim, trabalhar uma questão que é a síndrome da impostora. A mulher parece que já nasce com esse negócio. É impressionante o quanto isso impacta a vida das mulheres. Se você vê pesquisas, você vê, por exemplo, um homem, você tem lá, numa aplicação de uma vaga, 10 itens para se aplicar. Cara, se ele sabe 5 ou 6, ele fala que sabe tudo, vai e aplica. Sim. A mulher, se ela não tem os 10... ela não aplica. Ela ainda fica em dúvida se... Será que ela sabe de fato aqueles 10? É impressionante isso. Então, tem que quebrar um pouco isso, sabe? E olhar para os homens e aprender com eles, porque isso eu acho que é a questão da atitude, da iniciativa, e tipo, cara, faz. Depois você corre atrás do que falta, sabe? Hoje você tem bastante experiência em projetos complexos, né, e inovação, né? Como que você incentiva a participação das mulheres, né, dentro da junta, né, da Junto Seguros, incentivando ali, né? Como que você... Qual que é a tua estratégia no dia a dia? Vinícius, eu acredito muito na diversidade. Legal. E não é porque é modismo ou que é uma palavra bonita. Eu acredito de fato que um ambiente diverso, ele traz melhores resultados. Por uma questão muito simples. São pessoas que vão pensar diferente. E eu acredito na divergência para gerar convergência. Então, para o meu time, eu sempre falo, pessoal, eu não quero que todo mundo concorde comigo, porque senão a gente vai ter um bando de robô aqui. Primeira coisa, eu quero que discorde. E, naturalmente, quando você tem a diversidade, a discordância ela vem pelo mindset cultural, pela forma, pelos valores, assim, a forma da pessoa é diferente, e isso traz essa diversidade que gera pensamentos diferentes, que gera ideias novas. Então, eu acredito muito nisso. Então, o time de tecnologia, eu tento trabalhar em parceria com pessoas e cultura, agente de gestão, cada empresa chama de um jeito, que é o antigo RH. Sim. Numa parceria que a gente olhe para os times e eu mantenha essa diversidade. Então, eu tenho diversidade na liderança e eu tenho diversidade no time base. Então, hoje, por exemplo, todos os meus squads, sem exceção, têm mulheres presentes. Que legal. Não importa se é no papel de um product manager, ou no papel de um designer, ou no papel de dev, ou num papel de quality assurance, não importa o papel, mas tem a diversidade no time. Então, a gente estimula muito isso. A Junto, ela tem inovação no DNA dela. Assim, é uma empresa que a empresa emitiu a primeira apólice automática digital de seguro-garantia no Brasil, trouxe o seguro-garantia para o Brasil, é uma referência nisso. Passamos pela transformação digital em 2018, então hoje a gente está em um outro patamar de transformação, acho que a gente está muito mais na transformação da inteligência artificial do que qualquer outra coisa. A própria inteligência artificial, que com o ChatGPT virou moda, a gente já usa há mais de 3 anos. 3 anos já? Há mais de 3 anos a gente usa, colhendo resultados super positivos. Para você entender, hoje o nosso processo de emissão de apólice, de ponta a ponta, 90% dele é automatizado. Legal. E com inteligência artificial em todos os steps da jornada. Prospecção, cadastro, cotação, precificação, emissão, pós-emissão, sinistro. Então, a gente está tentando colocar a inteligência artificial em toda a cadeia, mas não agora. A gente já vem há 3, 4 anos fazendo isso. E GenAI, a gente já tem 1 ano aí que estamos trabalhando com GenAI nos nossos modelos. Então, a Junto ela tem essa inovação, e essa inovação ela permeia toda a organização. E a gente traz isso para dentro de tecnologia. E estimulamos isso, não importa se é o homem, se é a mulher,
A oportunidade a gente está dando. As mulheres ou os homens, quem agarrar, está com a oportunidade ali na mão. Mas eu vejo, assim, no meu time, as meninas, elas são muito ambiciosas, no sentido, a boa ambição, não a ambição negativa. São muito estudiosas, estão sempre querendo, saber o que está acontecendo e são protagonistas mesmo de pegar, liderar. Agora, por exemplo, a gente ficou pelo 3º ano consecutivo nas 100 mais inovadoras no uso de tecnologia pelo IT-Fórum. Que legal. O projeto que a gente ganhou foi o projeto de fiança locatícia. Quem liderou o projeto foi uma PM, uma Product Manager mulher. Uau! Que diferença, né? Sim. Evolução, né? Sim. Muito legal. Sim. E elas vendo você lá na cadeira executiva deve ser muito legal, né? Assim, eu consigo, né? Sim. É muito bom, né? Elas perguntam várias coisas nesse sentido. Os desafios, os obstáculos. E eu sempre comento, assim, você comentou do network. Para mim, network é fundamental. Network é tudo. É como te salva dos problemas, dos desafios, é quem te apresenta oportunidades. É isso. Então, eu acho fundamental. E eu estimulo muito as meninas a buscar coaching e mentoring. Às vezes, elas perguntam, poxa, mas às vezes é caro pagar o coach. Eu falei, pode ser, só que o mentoring, você não precisa pagar nada. É isso aí. Você olha uma pessoa que é referência para você num determinado assunto que você quer aprender, vai lá e busca. O que você precisa ter é uma única coisa, atitude para ir lá e buscar e pedir. Perfeito. E eu estimulo. Estimulo, inclusive, pela, assim, às vezes eu brinco, né? Alguém fala assim, puxa, vi uma pessoa da empresa XPTO. Falei, entra no LinkedIn e manda mensagem. Você vai se surpreender como as pessoas respondem e como as pessoas se colocam à disposição para ajudar. Realmente. A gente tem uma frente aqui na empresa que, de fato, se você quer ter mentorias com grandes executivos de mercado, e vou falar o nome de algum deles que, de fato, já estão abertos para receber e para dar mentoria, na verdade, o Domingos, na CIMED, o Alexandre Jurkovitz da IP, uma galera. Então, entra no nosso site e fala, eu quero ter mentoria com a Karine, eu quero ter mentoria com o Domingos. Então, essas pessoas, esses executivos que têm uma carreira gigante, que já apanharam, já sabem muitas das coisas que provavelmente você vai passar, e é extremamente importante o que ela está trazendo, né, Karine? De conversar, né, com as pessoas, sim, né? Procurar, sim, fato, buscar. O mundo, eu acho que as pessoas às vezes ainda não se conscientizaram do como o mundo mudou. É isso. E a tecnologia, as redes sociais trouxe essa tem um lado ruim, óbvio, como tudo na vida tem os dois lados, mas trouxe esse outro lado das pessoas se colocarem à vista e à disposição, e as pessoas de fato ajudam. É isso. Fala um pouquinho pra gente como que é o programa da ONU Mulheres, explica pra mim. A ONU Mulheres é uma das iniciativas, né, uma das 17 iniciativas de sustentabilidade global da ONU. Eu me encantei pelo projeto porque eu tenho comigo uma missão de vida, um propósito mesmo. Eu acho que eu me considero uma pessoa muito felizarda, muito sortuda de ter chegado aonde eu cheguei. Graças a Deus, em primeiro lugar, minha família, pela educação que eu tive e muito tudo que todas as pessoas que eu encontrei ao longo da minha jornada me ajudaram muito. Então, eu me sinto que eu tenho que devolver um pouco para o mundo e para a sociedade aquilo que eu recebi. E foi com isso que eu fui buscar a ONU Mulheres para entender e ver como eu poderia me voluntariar. Só um pouquinho. Fica tranquilo, beba água. Falando demais, né? Acontece, normal. Mineiro, você dá um café, um pão de queijo, pronto, acabou. Então, Vinícius, eu comecei a buscar, como que eu posso ajudar? E aí eu me deparei com a ONU Mulheres, que é um programa fantástico, maravilhoso, que você entra na página da ONU, busca lá e se candidato para se voluntariar. Tem um processo seletivo? Elas precisam entrar no site? Tem todo tem várias posições, voluntário, você se candidata e eles analisam, entendeu? E te retornam. E eu entrei só com outro viés, que foi ajudar as empresas por onde eu estava passando a
trabalhar no programa ONU Mulheres e fazer com que essas empresas se tornassem signatárias. Legal. Então, eu trabalhei com esse viés. Então, na minha empresa anterior, eu ajudei eles a serem signatários. Já há 2 anos nós somos signatárias. E o que significa isso? O programa da ONU, do ONU Mulheres, ele tem uma série de ações que, para você ser signatário, você precisa desenvolver. Relacionado a como expandir, obviamente, e aumentar a diversidade dentro da sua organização. E você tem um plano de ação, é um projeto, e continuamente você vai fazendo esse trabalho. E eles acompanham. Tem muitas empresas no Brasil que são signatárias da ONU Mulheres e cresceu muito na América Latina. Há uns 3, 4 anos atrás, eles fizeram um trabalho de incentivo à União Europeia. Desculpa. Perceberam que a América Latina estava aquém nesse sentido e decidiu investir, colocar dinheiro mesmo. E contrataram, tinha na época acho que umas 7 consultoras da ONU espalhadas na América Latina para ajudar a desenvolver. E foi através desse trabalho que eu conheci a Simone Bianchi, que era uma das consultoras da ONU. E hoje somos amigas de tanto trabalhar juntas e buscando como fazer as empresas serem signatárias para poder fazer esse desenvolvimento. E está relacionado a tudo. Assim, eles olham, por exemplo, o plano, quando a licença maternidade, licença paternidade, a oportunidade que você dá desde o processo de onboarding de alguém, de contratação, se você olha com o mesmo viés na contratação, na parte de bonificação, de meritocracia, contratação de parceiros. Então, por exemplo, você privilegia parceiro que investe na diversidade. Que legal. Então, são várias iniciativas. Você vai fazer uma campanha de marketing, você está olhando com o viés de diversidade para a sua campanha. Muito então, legal. em todas as áreas, você tem um plano de ação e iniciativas relacionadas ao foco em diversidade. No caso da ONU Mulheres, na diversidade feminina. Que legal. Hoje, você tem algum ritual para se preparar para outro dia? Eu, por exemplo, né? Eu escuto muito dos executivos que vêm, né? Eu vou falar de mim, mas eu, antes de dormir, dou uma olhadinha na agenda do próximo dia, né? Se eu preciso fazer uma coisa ou outra dentre os horários, eu crio um alerta ou outro, né? Durante o dia. Chego aqui, acesso o exame, Folha, UOL, todos os sites que eu acho que faz sentido, escuto o Tourinho, até né, visão Com ali certeza. das ações e como que está o mundo. Você tem algum ritual assim para se preparar para o dia a dia? Tenho. Como que... Na verdade, eu tenho vários rituais. Legal. Eu tenho vou falar ao longo da semana, tá? Eu tenho um ritual na sexta e na segunda. Legal. Então, toda sexta, final da tarde, eu olho a minha agenda inteira das 2 próximas semanas. Uau, legal. E tento já programar o que eu preciso remanejar. Eu não gosto de avisar nada em cima da hora. Não gosto de, assim, eu tento preservar a agenda das pessoas que estão envolvidas comigo, porque eu acho que eu falo com o meu time, se eu não prejudicar, eu não atrapalhar a vida de vocês, eu já ajudo 50% com a minha liderança. Então, eu tenho essa preocupação, apesar de acontecer e acontece. Faz parte. Entendeu? Mas eu olho a minha agenda toda sexta-feira para as próximas 2 semanas. Toda segunda-feira eu tenho uma agenda com a minha assistente para olhar a semana inteira. Legal. Junto com ela e calibrando o que eu preciso ali atender. Tenho horários específicos do dia que eu olho o e-mail. Não olho e-mail todo o restante. Isso alguns dos CIOs, CTOs fazem isso. Já fiz no passado, não faço mais. O tempo assim, todo que ele fica olhando. Né? Assim, é muita dispersão. Sim. É e-mail, é Teams, é WhatsApp. Perfeito. Então, óbvio que eu uso da tecnologia para me ajudar. Sim, então, claro. Eu tenho regras, né, com a gente. Sim. O agente X que me ajuda com isso. Então, óbvio, chegou um e-mail urgente dentro das minhas regras, eu vou olhar. Perfeito. Mas aí são, né? Óbvio, você claro. seleciona. Sim. Então, eu olho e-mail de manhã, cedinho. Perfeito. Eu olho e-mail na hora do almoço,
antes de sair para o almoço e olho no final da tarde. Legal. Se tem algum e-mail ao longo do dia que é mais importante, eu sou avisada. Legal. A mesma coisa eu faço para o WhatsApp. Eu separo o pessoal do profissional. Então, durante a semana, eu olho mais o profissional. E o pessoal eu acabo olhando mais no final do dia, à noite, para não dispersar, porque senão é complicado. Eu tenho filho pequeno, então eu uso o quê? Eu começo a olhar horário de almoço, final da tarde. São os horários que eu olho para ver se tem alguma coisa acontecendo na escola ou que precisa. Então, isso faz parte da minha rotina também. E eu tento todos os dias, de manhã cedinho, dar uma olhada para ver se mudou alguma coisa. Como a nossa agenda é muito dinâmica, por mais que eu me organize 2 Você semanas... vai lá e bate de novo. Eu bato todos os dias de manhã. Legal. Eu bato. Muito legal. Você tem bastante experiência com startups, layoffs, né? Muito M&A, etc. Como que a diversidade ajuda, né? E influencia no sucesso de todas essas transições? Olha, esses momentos, vamos dizer assim, layoff, M&A, são momentos que eles mexem muito com as pessoas. Porque ou você está juntando 2 empresas, ou você tem que fazer batimento de posição, né? Juntou, sim. sempre tem. Acaba tendo volumes de desligamentos, né? E isso é mexer com a vida das pessoas. Perfeito. O que eu percebo, Vinícius, é que naturalmente, até pela natureza da mulher, nós temos um lado mais, eu acho que humanizado de lidar com situações mais densas, mais conflituosas, que requer um pouco mais de tato, talvez olhar com menos frieza para a situação. Eu acho que isso ajuda muito. Assim, ao longo da minha carreira, eu vivi bastante momentos assim e, por coincidência ou não, da vida, não sei, eu sempre tive mulheres ao meu lado nessas situações e eu pude observar. Eu sou muito observadora, eu gosto de olhar o que as pessoas estão fazendo, sabe? E eu via muito isso acontecer, assim, o cuidado e a forma de lidar com a situação. Não que eu não estou querendo generalizar e falar que o homem não faz isso, Sim, não claro, é não. isso. De forma alguma, não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui. Perfeito. Mas é da natureza feminina, eu acho, e isso ajuda nesses momentos de conflito, de tensão, sabe? E hoje você equilibra a tua liderança, né? Assim, você tem a liderança de gestão de grandes projetos complexos, né? Com bastante tecnologia, né? Bastante evolução de tecnologia, né? Como que você tem uma estratégia específica para tocar isso? Como que é no dia a dia? Olha, uma das minhas estratégias é estudar. Eu estudo bastante e eu leio bastante, todos os dias. Você comentou do seu momento inicial de leitura, o meu é à noite. Ah, legal. Eu não consigo ler de manhã pela rotina da minha casa. Então, eu leio à noite e leio muito final de semana. E eu tenho um código com o meu time. Porque, assim, eu brinco com eles, eu falo, olha, o horário que eu leio e estudo não são horários mortais. Eu brinco. O que eu mandar para vocês, eu não exijo resposta. É que se eu não mandar naquela hora, eu vou me esquecer e vocês vão ficar sem aquela informação que é importante. Então, eu mando o WhatsApp pro meu... A gente tem grupo, né, da liderança. Sim. Então, eu mando o WhatsApp para eles. O horário que dá, 2 da manhã, às vezes é 5 da manhã, às vezes é no aeroporto, sabe? Assim, acordando cedo para ir pegar um voo. Então, eu tô lendo, eu vou mandando. Então, eu gosto de munir meu time com informação daquilo que eu tô lendo, aquilo que eu acho que é relevante, principalmente para o desenvolvimento deles também. Então, eu olho muito isso e eu olho muito a questão de planejamento dos projetos, assim, muito olhando a estratégia da empresa. Eu acho que um grande problema que eu vejo, eu acho que um grande desafio na vida de um CIO é você lidar com o que é trend, o que é trendy, para você saber onde que você prioriza. Então, eu tenho o meu norte. O meu norte qual é a estratégia da empresa? Excelente. O que está alinhado com... O que eu alinho com o conselho? Perfeito. Então, desse norte,
os projetos e as iniciativas têm que estar alinhadas. E não faz sentido eu estar fazendo algum projeto, alguma iniciativa que o KPI ou o OKR daquilo não está alinhado com o resultado que a empresa precisa. Então, a empresa está indo para um lado, eu estou indo para o outro. Perfeito. Então, a gente tem uma governança corporativa muito forte, Legal. olhando para isso o tempo todo. Então, olhando para todas as iniciativas estratégicas, os projetos que estão em andamento, toda demanda que chega para a tecnologia dentro da Junto. A gente tem tipo um checklistzinho para responder para ver. Isso vai trazer algum ganho para essa linha mestre aqui? Senão, a gente já dá deny. Na hora, né? Não, exatamente. E se sim, aí a gente vai olhar KPI, porque você tem que monitorar o resultado. Porque às vezes surge uma ideia que é muito bacana, mas na hora que você coloca em prática, implementa, não necessariamente ela vai dar o resultado que você esperava. Então, você vai perder tempo? Não. Abandona, vamos pro próximo. É rápido, barato. Isso. A gente tem um mindset bem ágil. A gente trabalha com agilidade já há bastante tempo na Junto. Então, é um mindset, ou seja, errar rápido, corrigir rápido. É isso. E a questão de olhar... A gente olha muito como VMO. Então, os projetos, não apenas o tradicional PMO, né? Se está com qualidade, custo, mas que resultado, que valor está agregando para o negócio. Então, a gente olha muito os KPIs de negócio, se está sendo atendido ou não para aquela iniciativa seguir adiante. Legal, muito legal. ROI, enfim, né? Ali para ver se... Tudo, ROI, TIR, eficiência. Tudo. Vocês olham muito para indicador, LTV, OIC? Olhamos. A gente tem... Como que a gente funciona, né? Temos o dia a dia, na história da dificuldade do trend, a gente trabalha com uma TI que a gente chama de bimodal. Legal. Onde eu tenho um lado, né, que sustenta a operação e mantém o negócio funcionando. Perfeito. Sustentação, né? Exatamente. E o outro que são novos desenvolvimentos. Okay. Ou desenvolvimento ou mudança de funcionalidades que já estão, mas são algo que vai trazer alguma disrupção naquele processo ou naquele projeto, naquele sistema. E nessa linha a gente tem os funding, né, que é o investimento que a gente recebe dos acionistas para trabalhar com esses projetos. Então, todos os nossos projetos de funding, que tem o funding, eles têm um BP. A gente precisa defender, ou seja, o dono, né, que quer aquela iniciativa, defende esse BP num comitê executivo e, uma vez aprovado, a gente dá sequência e acompanha todos os KPIs. Então, como é um BP, tem todos os KPIs que aquele projeto precisa os padrões entregar. Ali. Então, aí sim é disponibilizado o CAPEX para ter, de fato... Para poder você... E é monitorado. E aí, hoje, né, na Junto, é um trabalho muito em conjunto, tecnologia com a área de finanças, FP&A. A gente faz essa monitoria muito em conjunto. Legal. A gente tem, né, esse acompanhamento acompanhamos mensal e prestamos conta trimestral. Que legal. Para ver se tá em linha, não tá em linha. Extremamente organizado. O ano passado, para você ter uma ideia, a gente começou com uma lista enorme de projetos, iniciativas, que seria para 25, e debruçando em cima desses números do BP, a gente chegou a olhar e falou, não, a gente não precisa disso aqui. Ou teve projeto que a gente falou, mas por que eu vou investir agora se o retorno só vai vir ano que vem, porque depende de contrato que vai vencer, que só vai poder renovar ano que vem? Não, esquece, não vamos fazer esse ano, faz ano que vem. Então, muito aliado desta forma. Que legal. É bem difícil, né? A FP&A tá bem próximo ali, mas né? a gente é bem... Que legal. A gente briga que esse show e CFO é bem juntas. Bem juntas. Mas é uma mulher, olha. Deve a Junto, o nosso comitê executivo, tem 3 mulheres. Uau, que legal. E é mais fácil é difícil? Como que é o dia a dia? Na Junto eu não posso dizer isso. Seria injusto da minha parte, porque é uma empresa, assim, se tem algo na Junto que é muito bom, é maravilhoso o ambiente de trabalho, a energia, a forma... As pessoas são muito simples, a gente pratica a gestão porta aberta. O presidente, assim, você fala com ele a hora que você quer, sabe? Claro, respeitando a agenda, mas assim, não tem esse milindre, nenhum C-level. Vou falar com a secretária. Nenhum C-level tem, assim, é muito aberto. Legal. E é muito com essa pegada de
de deixar as pessoas livres para criar, para inovar, para propor. A gente tem um programa anual onde são 5 grandes, vamos dizer assim, seriam prêmios que onde a empresa inteira pode montar grupos e eles montam entre eles de áreas completamente diversas, assim, diferente mesmo, sabe? Criam projetos e submetem esse projeto para concorrer a esse prêmio, que é o prêmio de inovação. Legal. Entendeu? E o projeto que ganha, a gente investe nesse projeto. E a pessoa, o grupo... Lidera. E ganha dinheiro. Ganha dinheiro? Caramba, que legal. Acho que para estimular mesmo. E são projetos que às vezes você vê, por exemplo, área de tecnologia com legal, com sinistro, sabe? Sim. Misturado, assim. Às vezes tecnologia com finanças, tecnologia com pessoas e cultura, tem de tudo, assim. E as pessoas se juntam entre elas e tem ideia, vamos fazer esse projeto aqui. Muito legal. A área de seguros é muito boa, né? É uma área legal. Eu tive uma breve passagem antes de decidir focar na companhia, na CNP Seguradora. Conheço o pessoal lá, uma empresa muito boa, legal. Também. Mas a gente já está chegando quase no fim. Nossa, muito rápido, né? Muito rápido. Hoje, você teve experiências internacionais, né? Sim. Há muita diferença ou não há diferença entre a participação feminina lá e cá? Olha, a gente vê assim, essa evolução, ela é uma evolução que ela precisa acontecer no mundo inteiro. Tem países que têm, por exemplo, mais mulheres em tecnologia, tem a Suécia, Filipinas, são países que naturalmente você vê mais mulheres na área de tecnologia do que os outros países. Mas é um trabalho que ele é contínuo e se você olhar os relatórios da ONU, todos falam sobre isso. Assim, o avanço ele tem que acontecer no mundo inteiro. Entendi. Eu, de fato, ainda não tive nenhuma experiência com mulheres lá fora, né? Mas sim. Aqui, acho que os melhores desenvolvedores dos meus times no passado eram mulheres, meninas. Sério? Inclusive, um beijo pra Cíntia. Lembro de você até hoje. Super boa técnica. Saudade. Assim, Vinícius, eu vejo com essa questão da consciência, mais mulheres em conselho. Hoje eu faço parte do Conselheiras do Brasil, né? E a gente tem estimulado, tem feito um trabalho grande na Associação, na Conselheiras do Brasil, para estimular exatamente a importância da presença feminina também nos conselhos. Perfeito. O Conselho da Junta, por exemplo, tem mulheres no conselho. Muito legal. Entendeu? Legal, muito legal. E para finalizar, né, galera, março é o mês da mulher, né? Que mensagem você gostaria de passar para as mulheres, para a gente fechar o nosso bate-papo aqui? Tem uma mensagem que eu carrego comigo já há bastante tempo. Eu falo que eu aprendi parte dela com uma grande amiga. E eu acabei... Sabe aquele negócio que você pega e vai transformando? Que é essa mensagem. Eu chamo que é o ABC das oportunidades. O ABC das oportunidades é assim. O A. Agarre a oportunidade quando ela aparecer. Oportunidade, um bicho... escorregadio do rabo comprido. Passou, se agarra. Agarre. B, se a sua oportunidade não apareceu, busque. Não fique parado esperando que alguma coisa vá cair do céu. Corre atrás, busque. E C, se você já tem uma oportunidade na sua mão, compartilhe ela com o outro. Importantíssimo, né? Muito Essa legal. Acho que é a mensagem que eu poderia dar. Uau, que aula, hein, galera? Hoje conversei com a Karine, CIO, CTO, CPTO, CDO da Junto Seguros. Eu acho que agradeço demais a tua participação aqui, tá? Eu que agradeço o convite, agradeço o papo. Nossa, foi tão rápido que eu Muito nem vi rápido, passar, né? Adorei. Espero que as pessoas que estão ouvindo também tenham gostado. Legal. Inscreva-se no canal, turma, e compartilhem bastante aí, tá bom? Valeu!